Olá, paz do Senhor para todos. Estamos começando mais uma aula e nesta aula vamos falar a respeito da lição número 4, que fala a respeito da providência de Deus no monte do sacrifício. Quarta lição de jovens e adultos da nossa escola bíblica dominical, onde o comentarista deixou uma declaração escrita aqui na Verdade Prática, falando que a declaração de Abraão se cumpriu plenamente quando Cristo morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Então vemos que ali, naquele sacrifício que Abraão passou, que Abraão teve que enfrentar, simbolizava o mesmo sacrifício que Cristo também passou, sendo levado a uma cruz para ser morto por toda a humanidade. A diferença é que Isaac, o único filho de Abraão, ele só ia ser oferecido em sacrifício apenas como um sacrifício pacífico, ou seja, um sacrifício temporário, porque naquele tempo se fazia sacrifícios através de a morte de algum animal, como um cordeiro, e não podia ser cordeiro qualquer não, tinha que ser cordeiro puro, limpo, sem mancha nenhuma. Mas naquela ocasião Deus não quis usar o cordeiro. Deus queria testar a fé de Abraão, mandando que Abraão fosse oferecer seu filho em sacrifício vivo, para morrer em sacrifício a Deus. Não era sacrifício vivo, porque sacrifício vivo foi o sacrifício de Cristo, mas era para fazer aquele mesmo ritual que se fazia com os animais. A diferença é que Deus quis testar a fé de Abraão para ver se Abraão ia abrir mão ou não do seu único filho. Mas a gente vê que Abraão não questionou em nada. Ele foi seguindo a ordem do nosso Deus, né? Deus foi falando através do anjo e Abraão foi obedecendo. Porque Abraão poderia ter dito assim: mas Deus, por que eu vou ter que oferecer o meu único filho? Vou ficar sem filho nenhum. Tu vai tirar a vida dele. Eu vou ter que jogar ele ali, naquele monte ali, fazer aquele sacrifício e vou perder meu filho? Mas Abraão não disse isso. Abraão não se queixou por ter sido o seu único filho. Mas ele, com humildade e com fé que Deus haveria de prover um sacrifício no lugar do seu filho Isaac, do seu único filho, ele se contentou e na hora que ele estava pronto para imolar o seu filho, botar o seu filho ali naquele holocausto, o anjo bradou bem forte e disse: não estendas a mão sobre o menino, porque agora eu sei que temes a mim, Abraão. Vejamos isso no livro de Gênesis, no capítulo 22, para a vossa meditação. Apesar que no texto áureo também está dizendo aqui no texto áureo, capítulo 22 também, versículo 8, dizendo: Deus proverá para si o cordeiro para holocaustos, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Mas vamos ler outros versículos que antecedem aí está a mesma passagem. Aqui no capítulo 22 do livro de Gênesis, a começar do versículo 1, tem um tema falando, um título. Na minha Bíblia está dizendo que o título é: Deus manda Abraão matar seu filho Isaac. Outras Bíblias podem estar dizendo que Deus manda Abraão sacrificar seu filho Isaac, que dá no mesmo.
porque o sacrifício era feito através da morte de algum animal, que nesse caso aqui não era animal, mas era uma morte também de um filho, do único filho de Abraão. Então, sacrifício, sacrificar e matar tem o mesmo significado. O que muda só é a tradução da linguagem, porque o português ele é variado, tem muitas linguagens com palavras que têm o mesmo significado. Aí, versículo 1 do capítulo 22 de Gênesis diz: E aconteceu que, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albarjou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho. Foi isso que Deus quis chegar a uma conclusão na vida de Isaque. Deus queria realmente que ele temesse a Deus sem negar o seu único filho. E foi por causa disso que Deus providenciou um cordeiro para o holocausto ali. Porque aquele holocausto, pelo contexto que a gente estava lendo, não era para Isaque ter ido, mas teve que ir em obediência a Deus. Abraão levou Isaque em obediência a Deus, porque Deus estava vendo o amor que Abraão tinha pelo seu filho, para ver se o amor que Abraão estava dando a Isaque estava sendo maior ou menor que o amor a Deus. E a gente sabe que o amor a Deus tem que estar em primeiro lugar. E Deus toca exatamente naquilo que mais você se apega. Aquilo que mais você ama é onde Deus toca. E Deus tocou exatamente em Isaque, na vida de Abraão, porque Abraão estava muito apegado com Isaque. Mas no decorrer desse sacrifício, no decorrer dessa história, Deus foi moldando o coração de Abraão, até Abraão não se tocar em colocar seu filho naquele sacrifício. Ou seja, Abraão não negou, não questionou a Deus em nada que haveria de perder seu filho. Aí Deus pegou e
reverteu o quadro da história, interviu na história, teve a provisão de Deus ali, houve uma provisão de Deus porque Deus não deixou que Abraão perdesse seu único filho, né, que Isaac perdesse a sua vida em sacrifício, mas providenciou todo aquele ritual daquele sacrifício que era oferecido de costume no tempo da lei. E na lição a gente pode ver também que essa lição, como todas as demais, tem 3 objetivos específicos. E um dos objetivos dessa lição de hoje é mostrar que é necessário ter fé para subir ao monte do sacrifício. É necessário ter fé para subir ao monte do sacrifício. Foi o caso de Abraão. Abraão, ele tinha fé suficiente para chegar ali e subir aquele monte do sacrifício. Porque pelos olhos naturais, pela mentalidade de Abraão em si próprio, não seria capaz dele superar este clima que está acontecendo com relação ao seu sacrifício. Abraão não sabia, na sua mentalidade natural, né, nos seus olhos naturais, ele não saberia compreender entre se dava a Deus ou se não dava o filho, se oferecia ou não oferecia, se ia ao monte ou se não ia. Pelos olhos naturais, eu creio que isso aconteceria na vida de Abraão, mas não aconteceu não, porque Abraão estava andando pelos olhos da fé, que é o mais importante, é andar por fé e não por vista, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Nós andamos por fé e não por vista. Então, Abraão viu de longe a promessa, assim como está falando lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. Abraão, mesmo vendo de longe a promessa, mas a Bíblia diz que ele creu ainda mais em Deus. Creu ainda mais. E é isso que Deus quer de todos nós, que nós creamos ainda mais nas bênçãos do Senhor, mesmo quando estiver longe, mesmo quando só podemos avistar de longe, mas devemos crer que aquilo que está longe aos nossos olhos vai se tornar perto. Aquilo que está impossível vai se tornar possível. Aquilo que parece não ter jeito, Deus vai dar jeito. Deus vai dar jeito. Então temos que crer que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Agora é pela fé. As nossas necessidades serão supridas mediante a fé que nós temos em Deus. Não é a fé comum que todo mundo pode dizer assim: ah, eu tenho fé, eu creio nisso, eu creio naquilo. Mas muitas vezes crê somente da boca para fora. Ou seja, não tem ação. Porque às vezes que a fé não pode ser vista somente por teorias, não, só da boca para fora não. Porque a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Já diz o apóstolo Tiago no capítulo 2, no versículo 14. Mas Abraão ali foi um exemplo de fé viva, uma fé ativa. Abraão foi ativo durante aquela jornada, durante a sua trajetória. Então temos que ter fé para subir ao monte do sacrifício. Mesmo que chegue o nosso limite. Mesmo que chegue o limite da capacidade humana, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Veja o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. O apóstolo Paulo diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, tudo que Deus colocar em nosso coração de realizarmos, nós só iremos conseguir realizar até chegar no topo do limite, até chegar no limite. Mas o importante é não
deixar ser levado pelo desânimo. Mesmo que você já esteja alcançado o limite, que você vê que não tem mais para onde ir, não tem mais para onde ultrapassar, porque já está no limite, mas continue perseverando, continue buscando o socorro de Deus, o refúgio também na parte do Senhor, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Chegou um momento que ele estava no limite na sua fé, estava parecendo que iria naufragar, mas Deus teve que colocar um espinho na carne, na vida do apóstolo Paulo, para que aquele espinho servisse de toda vez que ele sentisse o espinho na carne, servisse de uma prova de que Deus, ele só dá o limite, ele só dá aquilo que nós queremos no limite, para que a gente não venha se exaltar e se ensoberbecer. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve uma revelação extraordinária, lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, que a Bíblia diz que não era lícito aos homens contar, mas pela revelação da parte de Deus, Deus desceu ali com um espinho na carne. A Bíblia diz que foi me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que esbofeteasse a Paulo, de maneira que as dores eram tão grandes no apóstolo Paulo, que a Bíblia diz que ele orou 3 vezes: Deus, tira de mim este espinho na carne, tira de mim este espinho na carne, Deus. E Deus disse não. Por que Deus disse não? Porque é necessário que a gente fique com o espinho na carne, igual ao apóstolo Paulo, para que a gente não venha deixar a presença dele. Porque se Deus tivesse tirado o espinho na carne de Paulo, Paulo teria, consequentemente, se exaltado, teria se engrandecido e estaria contando aquilo que não era para ele contar. Ele teria aberto a boca e contado dos mistérios que Deus disse que não era para ele contar. Por isso que Deus teve que botar o espinho na carne, para ele se calar, para ele chorar, sentir e mostrar que o espinho na carne simboliza o nosso sofrimento, a nossa carga que temos que levar, a nossa cruz de cada dia. E a cruz, nós não iremos acabá-la com ela enquanto estamos com essa vida aqui na terra, não. Ela vai continuar até o tempo que Deus tirar a gente daqui dessa terra. Então era isso que Deus queria falar com o apóstolo Paulo. Olha, o teu sofrimento, Paulo, ninguém tira, não. Nem eu mesmo vou tirar, porque enquanto tem vida na terra, tem sofrimento. Então por isso que tem que haver o espinho na vida do apóstolo Paulo, para ele continuar fazendo a vontade de Deus, senão ele não faria a vontade de Deus. Mas Deus proveu a necessidade do apóstolo Paulo. Qual foi a provisão que Deus deu a Paulo? Mesmo com o espinho na carne, Deus disse: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a provisão de Deus na vida de Paulo foi a graça dele. E não tem provisão melhor do que essa. Não tem provisão melhor do que Deus derramar a graça sobre nós, para que nós possamos ser mergulhados com o batismo do sofrimento, porém que a gente venha suportar calado tudo que vemos, tudo que passamos, né? Para jamais a gente vir abrir a boca para escandalizar e nem contar o nosso problema a pessoas alheias, pessoas que não podem ouvir nada da nossa vida, né? Pessoas que não vão orar pela gente, pessoas que não vão ter bom senso pela gente, não vai pensar bom, não vai pensar positivo da gente. Quando se a gente for contar os problemas a ela ou a ele, vai zombar, vão pensar contrário da gente. Então por isso que nem todas as pessoas são dignas de ouvir a nossa situação. O único que merece ser ouvido, que merece que todos nós contamos a ele todos os nossos problemas, é o Senhor Jesus, porque ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então ele sabe o que a gente realmente sente, ele sabe o fardo pesado que está sobre nossos ombros, porque ele levou sobre si, a Bíblia diz, todo o sofrimento, todas as dores. E outra coisa interessante a respeito da provisão de Deus ali no monte do sacrifício, foi que Deus quis
cobrar de Abraão amor, obediência e fé também. Ali estava em evidência, todos esses três. Estava em evidência o amor que Abraão teve em obedecer a Deus, porque o amor ali não só foi em relação ao filho que Abraão tinha, não, mas o amor ali estava em primeiro lugar o amor a Deus, porque Abraão cumpriu a vontade de Deus, ouviu a voz de Deus e botou em prática. Então ali foi o amor. Segundo, a obediência, porque a obediência exatamente será a prática, que foi a prática mesmo que a gente vê ali evidenciado. A gente vê a evidência ali na vida de Abraão com seu único filho, né? A gente vê a obediência em prática. E terceiro, a fé, né? Que foi o que falou mais alto, né? Que está escrito lá em Hebreus capítulo 11 e o versículo 1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Se encaixa bem com Abraão. Esse versículo tem uma ligação muito íntima com a fé de Abraão, que foi a fé que tornou-se um destaque, tanto na história humana, como no Evangelho de Cristo. Tem deixado como um referencial, né? Abraão tem sido um referencial para todos os demais que vieram após ele, em relação à fé. Temos também ali, na provisão do monte, no monte do sacrifício, vemos um momento decisivo da prova. Quer dizer, um momento que Abraão exclamou para Deus e disse: eis-me aqui. Quer dizer, esse eis-me aqui que Abraão falou tem a ver com um momento decisivo que Abraão estava tendo ali naquele momento. Era Abraão dizendo assim: eu estou disposto, Deus, estou pronto para colocar minha vida em prova, para provar a vida do meu filho ali em risco, naquele sacrifício ali. Eu tenho disposição, Deus, eis-me aqui. Quer dizer, eu estou apto, Senhor, eu vou fazer o que tu queres, Senhor. Então ali houve um momento decisivo. Abraão poderia ter dito assim, em vez de Abraão tiver dito eis-me aqui, digo: que queres, Senhor? O que eu irei fazer? E Abraão poderia ter dito assim: eu não posso não, Senhor, não me chame não. Por que não chama meu irmão? Por que não chama meu sobrinho? Ou por que não chama fulano de tal? Mas Abraão não podia fazer isso, porque Deus quis usar Abraão. Deus não quis usar Ló, Deus não quis usar José, não. Ele deixou aquele momento ali, aquela história ali ficou marcada para que Abraão realizasse. Porque o propósito que Deus tinha era com Abraão, não foi com nenhum dos seus parentes, não. Nem tampouco com as gerações futuras. Mas o canal que Deus quis usar foi o próprio Abraão. Então podemos aqui fazer um resumo desta aula, concluindo que Deus, ele é capaz de prover todas as nossas necessidades. Pode ser em qualquer dia, qualquer hora, e em qualquer lugar, não importa o local, né? Porque aquele monte, aos olhos da sociedade daquela época, aos olhos do mundo cristianismo, aquele monte ali não era capaz de Abraão ter subido ali, se não fosse primeiramente Deus na vida sobre Abraão, né? E também se não fosse a convicção que Abraão tinha. Porque não era todo mundo que tinha coragem de chegar ali naquele monte, não. Perder a sua vida, arriscado a perder a sua vida para tentar salvar outro, ou até mesmo colocar a vida de outro em risco naquele monte do holocausto, porque o holocausto lembra-se de sacrifício, e sacrifício só quem fazia era o sacerdote uma vez ao ano. Só que ali foi diferente, ali não foi sacerdote que fez aquele sacrifício, nem foi sumo sacerdote, nem foi profeta nenhum,
mas foi entre Deus e Abraão. Aquele sacrifício ali foi um sacrifício à parte. Era Deus que estava ali usando Abraão, porque Abraão também se representa Deus na Bíblia. Abraão ali está como representante de Deus. Então era Deus oferecendo o seu único filho também, porque Isaac ali simboliza Jesus. Então dá para encaixar Deus com Abraão e dá para encaixar Jesus com Isaac. Então o importante é que o sacrifício foi realizado e Deus não deixou que Abraão perecesse, nem tampouco perdesse a sua espiritualidade, mas a Bíblia diz que Abraão creu mais ainda. Ele creu mais ainda do que já cria antes. Então aprendemos com Abraão que é perfeitamente possível viver uma vida em consonância com as exigências divinas. Ou seja, é possível sim obedecer a Deus em tudo. É possível sim ser íntegro e obediente a Deus em todos os aspectos. Por aqui queremos encerrar esta aula. Então somente vocês possam aí curtir este vídeo ou mandar comentários. Se inscreva em nosso canal para que possamos expandir a outros essas mesmas aulas que aqui estamos, e queremos agradecer a todos e tenham todos uma ótima paz do Senhor.